Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui a esse vídeo. Agora, cenário diferente. Vamos começar um tipo de produção diferente aqui também. Mais frequência na gravação e mais conteúdo para vocês. Acho que esse é o grande objetivo. Então, espero que você aproveite esse conteúdo, beleza? Vamos falar hoje sobre os dois tipos de agenda que existem: a agenda do gestor, a agenda daquela pessoa que ocupa algum cargo de liderança, seja como empresário, empreendedor, executivo, C-level, e um outro tipo de agenda, que é uma agenda de executor. E essa agenda de executor, ela é uma agenda que existe, sim, para colaboradores individuais, né, e para pessoas que são autônomas, e também para pessoas que lideram, para pessoas que dirigem empresas, porque todos nós temos as duas agendas. O grande problema que a gente vê hoje é que essas agendas estão misturadas e muitas vezes nós, enquanto líderes, nós, enquanto executivos, não temos clareza de quando as coisas precisam acontecer. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto que a gente precisa entender. Quando usar cada uma das agendas? Eu vou contar um pouco como é a minha agenda, como eu hoje uso a minha agenda de um jeito autônomo, né? Então, hoje eu sou um autônomo, trabalho com treinamentos, mentorias, tenho cursos online, dou treinamentos para consultorias. Então, eu tenho uma iniciativa empreendedora, uma iniciativa de autônomo, não tenho equipe direta, então contrato pessoas. Então, eu vou contar como que eu organizo a minha agenda e a gente vai conversando aqui nesse vídeo, tá? Antes de mais nada, o que eu quero pedir para vocês? Se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative as notificações, porque todas as semanas eu vou lançar mais vídeos. Antes eu fazia um vídeo por semana, agora eu vou começar a fazer mais vídeos por semana. A ideia de mudar o cenário, eu estou gravando aqui de casa, então coloquei um fundo aqui, um fundo característico, né, que tem aqui a minha frase, tem tempo para tudo, e vou começar a gravar desse jeito. Então vai me dando feedback também, se o áudio tá legal, se o vídeo tá legal, se as aulas estão legais, o que você acha que poderia melhorar nesses vídeos, tá bom? A ideia é a gente produzir com mais frequência, né? Para ir para o estúdio, isso acaba gerando um pouco de fricção no processo. Então, o que a gente vai falar agora? Vamos falar sobre o que é uma agenda de gestor e o que é uma agenda de executor. Olha, quando você tem o papel, vamos pensar nos dois papéis, tá? Independentemente de qual posição que você ocupe hoje. Imagina que você tem uma posição de colaborador individual, que você começou a trabalhar agora. Então, em algum momento você começou a trabalhar. Como que era uma agenda característica? Em geral, é uma agenda vazia. Em geral, é uma agenda onde você tem bastante tempo para executar coisas. Por outro lado, quando você começa a avançar na sua carreira, seja como profissional em uma empresa, seja como empreendedor, seja como executivo, é natural que as responsabilidades aumentem, é natural que os pontos de contato com as pessoas aumentem, e também por isso os compromissos na sua agenda também aumentem. Então, uma agenda de gestor normalmente é uma agenda cheia de reuniões, né? E eu vejo muitos gestores, muitos executivos, muitos diretores vindo para mim e falando o seguinte: cara, o problema, Estênio, na minha agenda é que é muita reunião. O problema na minha agenda é que eu tenho que falar com um monte de gente o tempo inteiro. E normalmente o que eu respondo para essas pessoas, de forma muito simples, é o seguinte: olha, é assim mesmo. A sua realidade agora é uma realidade de mais conversa. Existe uma pesquisa que mostra que mais de 75% do tempo da liderança, e aí conta se você trabalha em uma empresa ou não, né, ou se você tem a sua empresa, mais de 75% está relacionado a atividades de comunicação. Seja delegando algo para alguém, seja dando feedback para alguém, seja fazendo algum alinhamento, seja fazendo alguma prospecção, seja fazendo alguma venda. Nós estamos, enquanto líderes, nos comunicando o tempo inteiro. Eu vejo o meu trabalho hoje de autônomo, né? Como eu preciso vender o meu trabalho, como eu preciso fazer prospecção, como eu preciso criar conteúdo, a maior parte do meu tempo, de fato, está na comunicação. Então, no momento que você assume uma posição, que é uma posição de empreendedor, que é uma posição de diretor, que é uma posição de executivo dentro de uma organização, não importa, se você tem uma equipe, você vai passar a maior parte do seu tempo se comunicando com as pessoas, não tem jeito. Quando você está como colaborador individual, é natural que você tenha menos reuniões. Só que também, por outro lado, nós, enquanto gestores, enquanto líderes, enquanto executivos, enquanto empreendedores, também precisamos de uma agenda de executor ao longo da nossa semana. E é aí que mora o problema. Porque muitas pessoas pensam o seguinte: olha, eu tenho uma agenda cheia de reunião e por isso eu não consigo trabalhar profundamente em nada. Só que para você ter
esses momentos de trabalho profundo e esses momentos de comunicação, de articulação, de alinhamentos, você precisa ter uma visão muito clara da sua agenda e entender que haverá momentos onde você precisará se dedicar mais em reuniões e haverá momentos que você precisará se dedicar mais em trabalho profundo. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo às 7h23 da manhã. Por que eu estou fazendo isso nesse horário? Porque entendendo que a minha agenda tem reuniões e a minha agenda precisa ter trabalho focado, eu vou começar a construir a minha agenda de acordo com o meu nível de energia. Eu falo muito sobre isso. Né? Se a gente trabalha a produtividade olhando para o pilar energia, a gente vai entender que em determinados momentos a nossa energia funciona melhor do que em outros momentos, para determinados tipos de tarefa. Então, de forma prática, é o seguinte, deixa eu colocar na tela aqui para você entender. Quando eu falo do tipo de trabalho, eu posso ter um trabalho mais relacional no meu dia e eu posso ter um trabalho mais focado no meu dia. Não que no trabalho relacional você não esteja focado, não é isso. Mas o trabalho relacional tem a ver muito com essa relação interpessoal, com essas conversas entre as pessoas. E o trabalho focado, ele exige de você um nível de cognição muito maior, porque você vai fechar um espaço e vai trabalhar profundamente alguma coisa de maneira muito concentrada, para dar velocidade e qualidade naquilo. Então, quando eu decido gravar uma coisa às 7h23 da manhã, não é porque é o único horário que eu tenho, é porque esse é um horário de altíssima capacidade cognitiva para mim. E isso importa demais. Por quê? Porque eu preciso criar um conteúdo que tenha valor para você, ao mesmo tempo que eu consiga fazer ele de uma forma fluida. O que está acontecendo? Eu tenho um roteiro aqui, mas eu tenho palavras-chave para seguir. Se eu faço esse trabalho focado no período da tarde, para mim não funciona. Por quê? Porque aí vem uma coisa que poucas pessoas dizem, que é o seguinte: precisamos muito falar sobre o nosso ciclo circadiano e, derivado disso, o nosso cronotipo. O que é isso? Existem pessoas que são mais matutinas e existem pessoas que são mais vespertinas. Pessoas da manhã e pessoas mais da tarde e noite. Se você for uma pessoa mais matutina, provavelmente você vai ter a mesma relação que eu tenho com essa questão da energia. Energia não tem a ver com cosmos, não é isso. Mas é assim, eu tenho muita mais entusiasmo, muito mais motivação, muito mais... meu nível de cortisol está muito mais adequado nesse período da manhã, porque eu acordo às 4 da manhã, ao mesmo tempo que eu vou dormir às 8h30 da noite, no máximo 9 horas. Então, as minhas manhãs, elas tendem a ser muito focadas, com muita energia. Então, eu tento construir a minha agenda para que as minhas manhãs tenham esses espaços de executor, porque eu executo muito bem de manhã e foco muito bem de manhã. Por outro lado, por ser uma pessoa muito matutina, meus períodos noturnos e vespertinos são períodos onde eu tenho uma diminuição do meu nível de cortisol. É natural que eu já esteja acordado há muito tempo, então eu fico mais cansado naturalmente. E por causa disso, eu tenho um menor poder cognitivo no período da tarde. Logo, eu tento montar a minha agenda para que nos períodos da tarde eu esteja em reuniões. Dá para fazer isso o tempo inteiro? Não, não dá para fazer isso o tempo inteiro. Por quê? Porque eu dependo da agenda de outras pessoas também. A minha agenda não é só minha. Eu tenho uma agenda de treinamentos, eu tenho agendas com clientes, e é claro que nesse processo eu vou tentando fazer ajustes, e eu vou falar um pouco sobre isso. Mas fato é que nós precisamos ter os dois tipos de agenda se a gente quiser ter alta performance, se a gente quiser trabalhar com tempo para tudo que importa para nós. Isso vale também para a vida pessoal. Mas aqui a gente está falando da agenda profissional, agenda do gestor e agenda do executor. Então, todos nós precisamos ter as duas agendas. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, de como você faz. Por que nós precisamos ter isso? Porque a gente só avança com um trabalho profundo. E a gente precisa do relacionamento, a gente precisa das reuniões, a gente precisa das conversas
para poder também avançar em uma série de coisas e aumentar o nosso repertório sobre aquilo que nós estamos produzindo. Então, por exemplo, o que eu estou falando aqui agora é fruto também de muitas conversas que eu tive, é fruto também de muitas mentorias que eu dei, é fruto também de muitas reuniões que eu vou percebendo coisas. Então, dentro das reuniões com os clientes, eu vou perguntando quais são os principais desafios da equipe que você lidera, quais são os seus principais desafios enquanto líder, quais são os principais desafios que você tem enquanto empreendedor. Ontem eu estava tendo uma conversa com um seguidor e ele estava falando para mim o seguinte: nossa, Stênio, é complicado para mim, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, ao mesmo tempo que eu preciso também atender os meus clientes. Então, como é que eu atendo os meus clientes e também consigo produzir conteúdo, que no caso dele ele é empreendedor, precisa produzir conteúdo? Você precisa entender que você tem esses dois níveis de agenda. E vai ter dias que você vai se dedicar mais a um tipo de agenda e vai ter dia que você vai se dedicar a mais a outro tipo de agenda. O grande ponto aqui é que você precisa entender que a mistura pode gerar confusão. Por quê? Porque a troca de contexto nos gera gasto e perda de energia. Então, se eu estou na manhã, por exemplo, aqui, 7h30 da manhã, gravando conteúdo, aí 8 horas eu entro para uma reunião, aí 8h30 eu gravo outro conteúdo, aí 9 horas eu entro para outra reunião. Se eu fico alternando entre agenda de gestor e agenda de executor, o que acontece? Eu vou gastando muita energia, porque a troca de contexto me faz gastar muita energia. A troca de contexto me faz perder qualidade. A troca de contexto me leva um pouco para o lugar de multitarefa. E não é positivo, porque 40% da nossa produtividade é perdida nessa troca de contexto. Você pode ver vários estudos que falam sobre isso. Então, o nosso grande ponto é não misturar as agendas todas no mesmo dia. Stênio, é impossível não misturar. E aí, o que normalmente acontece é o seguinte: as pessoas não entendem a parcimônia das coisas. Então, se a gente pegar uma agenda comum, o que a gente vai ver? Uma agenda comum, a gente vai ver mais ou menos isso aqui acontecendo. Você tem um bloco de trabalho focado, aí você tem uma reunião. Aí você tem outro bloco de trabalho focado, aí você tem 200 reuniões aqui. E assim a gente vai levando os nossos dias de uma forma muito alternada e muitas vezes muito inconsciente. Qual que é a minha proposta? Muito se fala de, olha, tenha um dia só para reunião, muito se fala, tenha um dia só para trabalho focado. Eu acho isso muitas vezes impossível, porque a gente não lida só com a nossa agenda, a gente lida com a agenda de outras pessoas. Qual seria uma agenda ideal? O que seria o certo a se fazer? O certo a se fazer seria você pegar a sua semana, né? Então a gente tem aqui segunda, terça, prometo que eu vou melhorar minha letra com o tempo, tá bom? E sexta. O certo seria a gente pegar as nossas semanas e começar a, primeiro, cortar o nosso dia em manhã e tarde. Então eu tenho manhã e tenho tarde. Uma vez que eu começo a enxergar as minhas semanas como blocos, eu começo a definir algumas coisas, do tipo, ó, segunda de manhã, até a hora do almoço. Opa. E sexta-feira, depois do almoço, vai ser trabalho focado. Quarta-feira eu vou dedicar para reuniões, o dia inteiro. E todos os dias eu vou tentar fazer reuniões à tarde. E tentar deixar as manhãs livres. Com o quê? Depende. Aí eu posso definir. Por que eu dei esse tipo de agenda? Porque você vai montar a sua agenda de acordo com o seu ritmo circadiano, com o seu cronotipo. Se você é uma pessoa matutina, eu recomendo que o seu trabalho focado esteja sempre mais nos períodos da manhã. Se você é uma pessoa mais vespertina, eu sugiro o inverso. Então a gente vai começar a construir de uma forma que comece a fazer mais sentido para você e que você tenha a sensação de que está avançando de fato, porque você vai avançar naquilo que faz sentido para você, naquilo que você vai ver que você vai conseguir colocar mais energia nas coisas. Então, de repente, de manhã você está com menos energia, então você vai estar mais relacionando com as pessoas, você vai ter uma agenda mais de gestor. E no período da tarde, se você é mais espertino, você vai ter mais cognição, você vai estar numa agenda mais de executor. Então, o que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar em separar os nossos dias e as nossas semanas em blocos. E como que você faz isso na prática? Basicamente, você vai marcar as coisas na sua agenda. Então, na prática, é o seguinte: você vai pegar a sua agenda, e você já deve ter uma agenda, seja do Google, seja do Outlook,
E você vai começar a definir quais são esses dias, especialmente de trabalho focado. Então vamos pensar primeiro no trabalho focado, na agenda do executor. O executor é aquele que precisa fazer trabalho focado. Então, como que você vai pensar na agenda do executor? Você vai pensar o seguinte: olha, primeiro, eu sou uma pessoa matutina ou vespertina. Vou usar meu exemplo, tá bom? Eu sou uma pessoa matutina. Portanto, eu tenho maior nível de energia, maior nível de cognição nos períodos da manhã. Dito isso, como é que eu vou trabalhar a minha agenda? Se eu olhar para a minha agenda hoje, é natural que eu não tenha tempo. Por quê? Porque as coisas que estão acontecendo hoje são consequência e frutos das coisas que eu vi e que eu planejei antes, ontem, semana passada, mês passado. Portanto, eu quero que você olhe para a sua agenda no futuro. Então, pega a sua agenda daqui 2 semanas, daqui 3 semanas. Daqui 3 semanas, provavelmente você tem vários espaços livres na sua agenda. E talvez ali você consiga identificar momentos livres para você fazer coisas que você não está tendo tempo de fazer. Esse é o grande ponto. Mas vamos olhar para a agenda do executor. Então, eu sou uma pessoa matutina e eu vou olhar para a minha agenda de executor. Então, na minha agenda de executor, coloquei aqui 6 dias da semana, né? Então, tudo bem, eu vou apagar um aqui. Pronto. 6 dias da semana, 5 dias da semana, perdão, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então vamos marcar de novo. Terça, quarta, quinta e sexta. E eu vou pensar o seguinte: olha, eu sou uma pessoa matutina, então eu quero reservar espaços de tempo para que eu trabalhe de forma focada, com o meu melhor nível de energia, portanto, com a minha melhor qualidade, entregando o melhor resultado possível. Quando que eu vou fazer isso? Você vai fazer de 2 jeitos. Você vai primeiro precisar observar os padrões do lugar que você trabalha, da empresa que você coordena, dirige, enfim. Por quê? Porque existem padrões. Por exemplo, no meu negócio, eu percebo que segundas-feiras de manhã, por exemplo, entre 8 e 9 da manhã, não acontece nada. Não tenho ligações, não tenho reuniões. Eu diria mais que até meio-dia eu não tenho nada na segunda-feira, a não ser quando eu tenha treinamento, tá? Quando eu tenho treinamentos, aí é diferente. Aí é uma exceção, a gente vai falar um pouco disso. Então, segunda-feira de manhã, eu posso já reservar de forma recorrente na minha agenda, marca lá, trabalho focado. Reserve esse momento para isso. Se você é matutino, se você é vespertino, você vai encontrar um momento à tarde para fazer. Observe o padrão. Quando que dá uma baixa de interrupções? Quando que as pessoas menos te chamam? Quando que tem menos coisas no seu trabalho? Do mesmo jeito que eu posso, eventualmente, escolher outros dias da semana, terça, quarta, quinta, sexta, para fazer isso. Eu preciso observar o padrão. Sexta-feira também tende a ser um dia menos corrido. Então eu posso, de repente, marcar de manhã trabalho focado. Estênio, isso é loucura, não dá, porque as pessoas vão me chamar para reunião. E é aí que entra a agenda do gestor. Lembra, você vai ter as duas agendas e você vai ter que mesclar as duas agendas. O que eu tento fazer o tempo inteiro e eu recomendo que você faça? Imagina que você decida que os dias que você quer fazer reunião, ou os períodos que você quer fazer reunião é de tarde. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo começou numa vez que eu cheguei na agência, eu trabalhava numa agência de propaganda, e aí eu passava em reunião o dia inteiro. Eu não tinha tempo para nada, eu só ficava em reunião, eu era gerente. Eu ficava em reunião fora, inclusive, porque nem tinha ainda acontecido a pandemia, e eu estava trabalhando presencialmente 100% do tempo. Então eram reuniões com os clientes fora. E aí eu cheguei um dia na agência e falei pro meu chefe, falei, cara, não dá para trabalhar em outras coisas porque eu tenho reunião o dia inteiro. Ele falou, cara, não tem sentido você passar o dia em reunião. Você precisa fazer menos reunião. Eu falei, muito obrigado, me conte uma novidade. E ele falou, cara, quando que você gostaria de fazer as suas reuniões? Eu juro que eu pensei nisso. Eu falei assim, cara, de manhã eu tenho muita energia, eu adoraria, eu já tinha essa consciência, já tinha estudado sobre ciclo circadiano, isso foi em 2017, sobre cronotipo, eu já sabia que eu era uma pessoa matutina, você já deve ter essa consciência também. Eu virei para ele e falei assim, eu gostaria de trabalhar nas reuniões no período da tarde, seria o ideal para mim, se todas as tardes eu pudesse fazer reunião e ter as manhãs livres. Ele falou, muito bem, então o que você vai fazer? Todas as vezes que chegar uma reunião para você, você vai tentar colocar no período da tarde. Eu virei para ele e falei assim, é impossível. Porque quem manda as reuniões são os clientes e a gente vive do que os clientes pagam. Como é que eu vou colocar reunião em outro horário? É no horário que o cliente quer, o cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre o poder sobre o relacionamento. Ele falou, cara, tenta fazer. Aí o que eu comecei a fazer?
Todas as vezes que chegava uma reunião, eu perguntava: olha, dá para ser às 3 da tarde? Aí um cliente respondia que dava. Olha, dá para ser às 5 da tarde? Eu trabalhava até às 7. Dá. Olha, dá para ser às 2 da tarde? Dá. De repente, minha agenda começou a ficar dividida. Ficou 100% dividida? Não, não ficou. Existiam reuniões que às vezes aconteciam na quarta-feira, existiam reuniões que às vezes aconteciam na terça-feira, existiam reuniões que às vezes aconteciam na quinta-feira de manhã. Isso vai acontecer. Mas se você começa a tentar, você vai ver que as reuniões começam a acontecer nos momentos que você gostaria que acontecesse. E depois de um tempo que eu comecei a reservar minha sexta-feira à tarde. Já conto por quê. O grande ponto é que, conforme você vai tentando, as coisas vão surgindo e vão ficando da forma como você gostaria que ficasse. Como que é um truque para você fazer isso? Lembra que quando você vai marcar os seus blocos de foco, eu pedi para você olhar 2, 3 semanas na frente? Quanto mais tempo você marcar, quanto mais tempo você tiver reservado com você mesmo, menos espaço visual você tem na sua agenda. O que que isso pressupõe? Que se chegar alguma coisa de reunião para você fazer aqui, você vai ter uma escolha. Você vai falar o seguinte: olha, tem como ser aqui? Não, não tem como. Muito bem. Tudo é escolha. Você vai olhar para a agenda e vai falar assim: bom, tudo bem. Neste caso, eu topo tirar uma reunião comigo mesmo daqui para colocar uma reunião com você. Tá tudo bem. Não tem problema. Lembra o que eu falei? Tudo é parcimônia. A gente precisa se tornar equilibrado nas nossas decisões. Não é 880. Mas, se você quer ter este tempo de executor, que muitas vezes falta a quem dirige empresa, quem é empreendedor, você precisa criar esse tempo. Você precisa reservar esse tempo. Porque a maior parte do tempo, de fato, é reunião. A maior parte do tempo você vai estar com pessoas e tá tudo bem, você precisa estar com as pessoas, porque senão como é que você vai dar atração para as coisas? Quando você começa a dividir a sua agenda dessa maneira, o que que começa a acontecer? Você começa a criar um dashboard da sua vida. Você começa semana a semana a perceber quanto de trabalho focado eu tive, quanto de reunião eu tive. E a partir disso você começa a tomar novas decisões, você começa a ter um aprendizado diferente em relação às coisas. Esse é o grande truque para você conseguir ter tempo para uma agenda de gestor, para fazer reuniões, para fazer prospecções, para fazer venda, e uma agenda de executor, que você precisa trabalhar de forma focada. Por que, que eu estou dizendo isso? Hoje, na minha realidade, eu trabalho vendendo também os meus produtos, vendendo os meus serviços. Então, quando eu vou vender uma mentoria, eu preciso reservar um tempo para uma pessoa. O que, que eu faço na prática? Eu já coloco no calendar do Google horários, slots disponíveis, que são os horários para conversar com potenciais clientes da mentoria. Se você tiver interesse em fazer uma mentoria comigo, clica no link aqui embaixo e faça a sua aplicação, que a gente marca uma conversa para eu te explicar como funciona. Mas, se eu não reservar esses horários, eu nunca vou ter tempo para conversar com essas pessoas. Da mesma forma que, quando eu decidi produzir mais vídeos para o canal do YouTube, antes eu produzia toda segunda-feira à tarde. Eu reservei um estúdio para produzir toda segunda-feira à tarde. O que, que eu comecei a perceber? Eu passei 2025 inteirinho produzindo nesse horário, 3, 4, 5 da tarde. Meu nível de energia é muito baixo nesse momento. Então eu comecei a perceber que os meus vídeos tinham uma qualidade muito boa, do ponto de vista estético, porque eu estou gravando no estúdio com uma câmera pro, não sei o quê. Só que meu nível de energia, de cognição, de didática, de flow, não estava tão legal. Comecei a fazer essa autoavaliação. Embora muitas pessoas estejam dando bons feedbacks, eu, na minha régua, no meu crivo, não estava tão bom quanto poderia ficar. Por quê? Porque eu me conheço de manhã. Eu sei que de manhã eu tenho um poder de cognição, um poder de energia muito alto. Eu sou conhecido como, energia lá em cima de manhã. Há anos assim. Bom dia com alegria. Quem acompanha minha rotina no Instagram vê que eu acordo às 4 da manhã, faço uma rotina matinal, tenho os meus rituais até às 6 da manhã, depois fico com os meninos, tomo café da manhã, e aí eu começo a trabalhar de fato. Então, esse horário que eu encontrei das 7 da manhã, 7h15, 7h30,
de terça-feira é o melhor horário para mim. Por quê? Porque de segunda, quarta e sexta, ó, perceba como a criação da rotina ela é poderosa. De segunda, quarta e sexta, nós temos uma diarista aqui, né? Uma semanalista. Ela vem aqui e chega às 7 da manhã. Quando é 7 da manhã, já tá barulho em casa, então a chance de eu me desconcentrar é muito grande, mesmo estando aqui dentro do meu quarto, com a porta fechada e tal. Eu percebi que eu, Stênio, performo melhor quando eu estou totalmente sozinho. Que eu consigo criar o meu ambiente aqui, que eu faço a minha respiração e entro em cena. Eu comecei a gravar e a coisa começou a fluir com um roteiro muito simples. Ou seja, quando eu estou no meu melhor poder cognitivo, no meu melhor estado cognitivo, com o meu maior nível de energia, com o meu melhor ambiente, eu consigo produzir melhor. Ou seja, eu tendo a entregar para você que está aí desse lado um conteúdo muito melhor. Logo, eu tendo a ter mais compartilhamentos, mais curtidas, mais inscritos. Logo, meu canal cresce, que é uma das estratégias do meu negócio. O meu canal do YouTube crescer. Para quê? Para que eu chegue em mais pessoas, para que eu consiga apresentar mais os meus cursos, mais as minhas mentorias, nada de errado com isso. Te ajude a organizar sua rotina, te ajude a organizar o seu tempo, para que você tenha tempo para tudo que importa para você. Então, eu poderia fazer isso na segunda? Poderia, mas não seria tão bom. Tentei fazer isso ontem, não foi legal. Agora eu percebo que terça-feira é um ótimo dia. Portanto, o que eu faço? Eu reservo a minha agenda todas as terças-feiras de manhã, entre 7h15 e 10 horas, para gravar conteúdos. Por que até 10 horas? Porque eu quero gravar muitos conteúdos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar esse vídeo daqui a pouco. Eu vou dar um tempo, vou resolver algumas coisas que eu tenho que resolver, porque eu preciso dar uma oscilada no meu estado mental. E depois eu volto e gravo um próximo vídeo. E com isso eu consigo aumentar o volume de produção no meu canal com qualidade, porque de manhã é a hora que eu tenho bastante energia, percebe? Então, o que eu quero que você faça do ponto de vista prático? Vamos colocar aqui algumas coisas do ponto de vista prático. A primeira coisa que você precisa entender é, você precisa das duas agendas, de gestor e executor. Só que assim, como você viu, não é que você vai ter duas agendas literalmente. Na mesma agenda você vai ter que ter os dois momentos, momentos de foco e momentos de relação interpessoal. Segunda coisa, diminua a troca de contextos. Ou seja, ou você está em uma agenda de executor ou você está na agenda de gestor. Como assim? Tente reservar períodos. Então, nesta manhã vai ser executor, nesta tarde vai ser gestor. Na outra manhã vai ser gestor, na outra tarde vai ser executor. Não fique misturando, não fique alternando, não fique trocando contexto, porque isso vai fazer você perder energia. Como você faz isso? Que é o terceiro ponto. Planeje antes. Então, o que você vai fazer? Hoje, você vai, definir algo que queira ter tempo. Vai olhar daqui 2 semanas a sua agenda e vai marcar uma reunião com você. Beleza? É isso que você vai fazer. Você vai fazer isso quando? Assim que você desligar esse vídeo. Quando você desligar esse vídeo, você vai definir alguma coisa que você queira fazer e que você não está conseguindo fazer, porque está sem tempo. Você vai olhar daqui 2 semanas. Então, independentemente do dia que você estiver vendo esse vídeo, olha daqui 2, 3 semanas. Você vai ter esse tempo daqui 2, 3 semanas. Eu garanto para você. Escolha esse bloco e marque uma reunião com você mesmo, escrito, trabalho focado ou trabalho em tema X, Y, Z. Desse jeito, fazendo isso consistentemente, você passa a ter mais tempo cada vez mais. Tudo bem? Então, planejar é o mais importante para você ter tempo no futuro. Lembra o que eu sempre falo, quem me conhece sabe. Para você ter tempo no presente,
você deveria ter planejado no passado. Portanto, se eu quero ter tempo no futuro, eu preciso planejar no presente, para que quando o eu do presente estiver no futuro e no futuro ser o eu do presente, eu esteja com tempo e em paz. Porque eu escolhi ter aquele tempo. Eu criei aquele tempo com antecedência, porque quem antecipa não se complica. Então antecipe. Quanto mais você antecipar, mais você vai conseguir ter tempo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas para que esse vídeo chegue também a outras pessoas que estão sem tempo e que precisam ter tempo. Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Lembra, agora vai ser produção mais consistente, mais frequência. 2025 foi o momento de criar a consistência. Então foi um vídeo por semana. Agora, finalzinho de 25, a gente já vai começar a produzir mais conteúdo para poder ajudar vocês na sua rotina, para poder ajudar vocês no trabalho de vocês, na vida pessoal de vocês, para que vocês tenham tempo para tudo que importa para vocês. Portanto, eu peço encarecidamente que você deixe o seu comentário, deixe o seu feedback. Quais são os temas que você gostaria de ver aqui? Quais são as coisas que você gostaria de me ouvir falar? Você quer que eu conte alguma história? Você quer que eu compartilhe alguma coisa que eu tenho vivido? Que tema, que técnica, o que você quer ouvir? A gente já tem uma lista aqui de 30 temas que a gente vai produzir, mas a gente pode produzir mais, e essa é a ideia, que a gente produza de acordo com aquilo que faça sentido para você, e não só para mim. Né? Eu mapeio, eu leio as pesquisas que eu faço, estou com muitas pessoas, vejo os problemas, as dores, as objeções, mas é muito importante que você que está aqui acompanhando o canal, que você também deixe o seu comentário e o seu pedido, né? Vai ser uma honra poder te ajudar aqui, esse é o meu objetivo aqui, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!